Canela, na cara de assustado da lá. Preocupada, rapaz. O que tá acontecendo aqui? Esse povo gritando. Que esse povo louco aí. Cara, isso sim é uma participação especial, bicho. Muito legal estar de volta na jornada do estudo de Atos e recebendo gente ilustre. O Richard, que já é da casa, sempre atrás das câmeras. Estou escondido ali, mas desapareço. E hoje ele trouxe um casal amigo nosso aqui da família já Evangelho Simples. Da família. Eu não ia falar no meu microfone está de ponta cabeça. Eu gosto, o estilo que eu tô lançando a nova temporada, eu falei, vou dar uma ajeitada nisso. Mas hoje tá, porque a gente tem criança na casa, hoje a gente tá com tudo meio assim, bagunçado mesmo. Aliás, você me diga, Gabi, casa de quem tem criança é uma casa bagunçada? Brinquedo espalhado pra todo lado. Então pronto, então tá resolvido. Cara, eu sei o que me espera. Negão que vai ser pai daqui a muito legal, 8 meses, 7 meses? 6 meses. 6 meses. Aqui é 6 meses. Muito legal. Eu fui na barriga quando fala a data, eu não tinha percebido que era só 6 meses. É tenso. Então apresenta o casal querido aí, Negão. Esses são os nossos amigos, parceiros do Evangelho Simples, o Marcos e a Gabi. Bom? É Gabriela ou Gabriele? Gabriela. Gabriela. A Gabi. A Gabi. É mais fácil. São os nossos parceiros que desenvolveram, inclusive, a nossa camiseta. Foca aqui na nossa camiseta. Foca aqui. Na camiseta. Olha aí, rapaz. Ou você muda não pra tem essa camiseta câmera aqui, muda pra essa câmera Olha aqui. Só. Olha só. Deus não é uma franquia. Você já deve ter visto o Viral, né? Se não viu, veja, né? Veja. Eles que desenvolveram o trabalho da Start Camisetas. Não é Start Camisetas. Qual é o nome? É Start quê? Santa Arte. Santa Arte, puxa vida. E aí você... Start Camisetas, né? Conhecido popularmente entre os íntimos como Start Camisetas. E aí você vai comprar nossas camisetas, vai comprar com eles, vai comprar nossa parceria que estão desenvolvendo, é um trabalho legal. O GC tá aparecendo embaixo aqui. Você quer falar alguma coisa, Marcão? Diga lá, Marcão. Não, eu tô ainda tranquilo. É que como a gente tá com essa participação da nossa pequenininha aqui, vai ficar um pouco bagunçado, então vai ficar tudo truncado na hora que for falando aqui. Mas bom pra perceber, Marcão, que nas casas que tem hippie tradicional... Tem criança e tem que fazer hippie com criança, Sim. Não tem jeito. Já vai. Aliás, eu entendo, e tem feito hippie há tantos anos assim, já conversou várias vezes sobre isso, que é justamente por isso que as crianças amam a palavra de Deus. Se você criar um ambiente onde é secreto, onde elas não podem participar, você vai ter um problema. Então, onde é chato, que elas não podem Onde é chato, elas nunca podem brincar, nunca podem ficar... Não, o ambiente é saudável, é o ambiente da criança. Onde tem criança na casa, é a criança que manda, é o que costumam dizer por aí. Ela que dá o ritmo do negócio. Eu não apresentei essa, é a Lavínia, né? A Lavínia. A Lavínia tá aí. A Lavínia desmontando todas as fraldas. Desmontando as coisas. A Lavínia, fica à vontade. E a Gabi não falou nada? Diga, Gabi, tudo bem? Tudo, um prazer estar com vocês. Conhece muito Jesus legal. quanto tempo, Gabi? Há um bom tempo. A gente está aí com a Start há mais de 6 anos. Você conheceu Jesus mais ou menos na época da Start? Não, conheci antes. Okay. Desde Legal. Você também, Marcão, conhece Jesus há quanto tempo? Desde a época da faculdade, 2005. 2002. Quando eu me converti, entrei no primeiro ano de faculdade, normalmente a galera se perde, vai pro bar, vai bebedeiro, acho que lá eu me encontrei, viu? Fez o contrário. Lá foi o processo inverso. Aí foi interessante, muito gostoso, né? Ele começou a cantar garçom aqui, né? O garçom era crente. Aí pronto. Aí já era. O garçom evangelizou ele. Bom, sem mais delongas, então vamos entrar no estudo de Atos. Semana passada a gente aprendeu grandes coisas preciosas aí. E hoje é um tema polêmico aí, a descida do Espírito Santo. Rapaz. Eu quero saber o quanto de pentecostal existe no Marcão. Olha. O quanto de pentecostal tem na Lala. Isso. Que ela tá se divertindo muito com essa fralda aí, cara. Essa fralda é muito divertida, cara. É muito fofa, né, então, cara? abrindo todo mundo em Atos, capítulo 2, versículo 1. E o Marcão se vira nos 30 aí pra administrar lá. Lembrando do compromisso, que é curtir, compartilhar. Você já vai pegar esse link, já manda no seu grupo de WhatsApp. Você ajuda a gente aí, cara. Ajuda o Evangelho a chegar mais longe. Participa com a gente aí, que esse momento é importante. Muito bem. As camisetas, compra as camisetas Compra as camisetas. No final nós vamos fazer uma promoção merchan? completa, um merchan aí da camiseta. Pronto. Você vai entender por quê, isso é legal. Perfeito. Então, o objetivo hoje do nosso bate-papo é entender que depois da descida do Espírito Santo, o nosso relacionamento com Deus ele passa a ser um pouco mais pessoal, porque agora tem o Espírito Santo em nós. Não é só do nosso lado, é o Espírito Santo com a gente mesmo, morando dentro da gente. Uhum. Acontece com você? Ou não? Com certeza. O relacionamento com Deus passa a fazer sentido por causa do Espírito Santo, né?
Senão é só relacionamento com uma ideia. E muita gente se relaciona com a ideia de Deus e se frustra. Porque se só a ideia de Deus, você não vai fazer diferença nenhuma. É o Espírito Santo que vai te fazer entender e tudo mais. Muito bom. Então, capítulo 2 de Atos, quem vai ler agora com a voz... a gente sempre brinca, não é que você tenha isso não, tá? A gente sempre brinca. Leia com a voz rouca e adocicada. Aí o pessoal acha que eu tô falando da Mas sua... eu tô rouca assim. Aí, pronto aí. Tá vendo? Eu estou. Eu tô rouco e comi um brigadeiro agora há pouco aí. Tá resolvido. Fala aí, versículo 1 do capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pronto, antes de continuar. Festa de Pentecostes. Tem alguma visão sobre isso, Marcão? O que seria a festa de Pentecostes, mano? Festa, né? Uma festa, já é um bom começo. Você completa alguma coisa, negão? A festa de Pentecostes é a festa quando se completava 50 dias da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes é de 50. E era uma festa ritualística estabelecida por Deus lá em Êxodo, na época de saída do Egito. Lá. O que tinha acontecido 50 dias antes na Páscoa? Lembra, Gabriel? Quem que foi crucificado? Você lembra de um cara assim? Jesus. Na Páscoa, entendi. É o menino, aquele. 50 dias na Páscoa. Antes da Páscoa. Isso, a partir da Páscoa. Exatamente. Então, 50 dias antes dessa festa que estava rolando agora, Jesus tinha sido crucificado. Depois de 3 dias ele ressuscitou, Marcão? Sim. Você crê nisso? Meu amigo, cara. a gente vive isso, né? Essa que é a ideia. E aí ele passou 40 dias com os discípulos, ok? E aí, entre a subida de Jesus aos céus e a descida do Espírito Santo, foram 7 dias. A gente conversou. Quer dizer, fica muito justinho, você entendeu ou não? Jesus morreu, 3 dias ressuscitou, passou 40 dias, 7 dias depois, o Espírito Santo desce depois de 50 dias. Muito legal. Legal, redondinho, muito Perfeito. legal. Alguns eles também dizem que tem a ver com o período da criação. É claro que é uma coisa mais poética e a gente vai ter que ir mais a fundo, mas é que Deus, depois de 7 dias antes ali da descida do Espírito Santo, ele estaria recriando, aquele momento de mostrar como deveria ter sido antes e não foi. Né? Porque se o homem tivesse comido da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem já estaria vivendo o que a gente vai viver no futuro, lá no céu. Então, Perfeito. muito legal isso também. Esse é o caminho. Apesar de mais de 500 irmãos... Quantos irmãos? 500. 500 irmãos. Muita gente. Terem visto Jesus subir aos céus. É uma boa população. Né? Nesse momento aqui que a gente vai ler agora, tem mais ou menos 120, não é isso? 120 permaneceram. Atos 1,15 tá o quê, negão? Leia o Atos 1,15, um pouquinho antes. Atos 1,15... Peraí. Foi... Diz assim... Naqueles dias levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Pronto. Então, 500 viram Jesus subir. Jesus deu uma ordem, permaneça em Jerusalém até que a promessa seja cumprida. A gente conversou semana passada sobre isso. Uhum. E agora tem 120 só que estão obedecendo. Acontece isso, Gabi? Deus dá ordem e nem todo mundo obedece? Acontece isso? Com certeza. Você já também desobedeceu? Nunca me enganou, viu, Marcão? Vocês casal, viu, cara? E Quem o que não, mais né? acontece é desobediência, né? As pessoas, elas, no modo geral, elas gostam de seguir os próprios caminhos, ser os seus próprios deuses, né? Você acha, negão, você, não falando de ninguém não, tô falando de você. Eu mesmo. Entendi. Você, Tá. a pessoa Pires. Sei. Você acha que você não está experimentando mais de Deus por uma falta de obediência mais profunda, mais... Rapaz, antes eu achava isso, agora eu tenho certeza disso. Eu tenho muito para experimentar de Deus que eu não estou experimentando porque eu não entendi o que é obediência, eu não estou obedecendo totalmente. E aí, à medida que eu passo a obedecer, eu falo, nossa, por que eu não obedeci antes? Então mais suave, né? É muito mais suave, é muito melhor obedecer. Mas é uma luta contra a minha carne, né? Eu vivo combatendo isso todos os dias, então é aí que está o desafio. Um último comentário antes da gente ler o versículo 2, a festa de Pentecostes, alguns também chamam de festa dos primeiros frutos. Sim. Então esses irmãos que vão receber o Espírito agora ali, são os primeiros frutos do Novo Testamento. Genial, porque o Novo né? Testamento começa em Jesus. Cara, eu piro nisso. É tudo muito amarrado, né, Muito, cara? muito, Não é muito. justo. E aí Colossenses 1,16 fala que esse evangelho que nos alcançou tem frutificado também por todo mundo. Os primeiros frutos foi lá em Atos 2 agora, Isso. mas continua frutificando. Olha que fruto lindo. Dá um Aqui. Foca nesse fruto aqui. Olha que fruto lindo lá que é o Marcos. Olha que fruto. Se ele fosse uma fruta, ô Gabi.
Uma jaca seria um abacaxi. Tudo conde. Fruta do conde, bonito. Versículo 2, eu não vou nem pedir pro Marcão ler e nem pra Lala, então vai, Negão, você. Versículo 2. De repente veio do céu, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. Não foi um vento, né? Foi o som de um vento, né? Isso, interessante. Isso é uma coisa que é só pra desconstruir, porque a gente sempre ouve o Marcão que é mais pentecostal, fica, manda o vento, igual a Atos. Não tem, é som como de um vento. Isso é importante. E aí encheu toda a casa, provavelmente se referindo ao templo, pois era um lugar público e os estrangeiros, eles presenciaram isso também, estavam lá de forma genérica. Versículo 3, Gabi. E lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. Rapaz, Olha só. isso é legal. Então também não é língua de fogo, É língua como de fogo. Língua de parecia fogo. língua de fogo. Seria uma língua de fogo. A gente vai entender isso hoje, cara. Mas olha só, lembra de... Quem disse que Jesus batizaria com fogo, ô Marcão? Você lembra dessa passagem? João Batista, né? João Batista. Ele falou o quê? Ele falou, eu batizo com água, mas depois de mim vai ter alguém que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Não é isso? Isso. É... Eu tô achando ótimo a Lala pegando a espuminha do microfone. É muito fofo. Deixou de ponta cabeça. Pegou agora Viu? a moda pegou. A moda pegou. Ela entende moda. Viu? Isso está lá em Mateus 3. No texto de Mateus, o fogo é sinal de condenação. Também é um problema. Deixa eu falar para você. Foca em mim. Dá um zoom digital aí, editor. Foca em mim. O Espírito... Esse é muito mal usado, esse texto, que Jesus batizaria com fogo. Aí os irmãos ficam falando assim, Deus, manda fogo, Jesus, manda fogo. Só que isso é muito delicado, Marcão. Porque o fogo que o texto fala é um fogo para condenação. Yeah. Quando você lê o texto, Mateus fala assim, eu vou batizar com vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem, João Batista fala sobre Jesus, ele já tem na mão a pá e ele vai limpar a sua eira e vai lançar no fogo aqueles que, mais ou menos assim, aqueles que não creram, né? Então quando você pede um batismo de fogo, cuidado, Espírito desce como fogo, é um negócio meio tenso. Vai em paz, vai e volta, vai e volta. Já vou. Enquanto a Gabi vai lá, você quer assumir a sua posição aqui? Pode ver. Vou lá então, né? Pronto. Sabe como é que é? Dá licença. Passa no meio das câmeras mesmo e fica mais tranquilo. Pronto, aí, fica à vontade. Ai. Aí, ó. Isso é ser pai, cara. Isso é ser pai. É participar, né? É estar junto. É isso que me aguarda. É gostoso demais. Eu tô empolgado, cara, de verdade. Então, voltando, o sinal de que João Batista fala que seria batizado com fogo, Jesus batizaria com fogo, ele está falando de uma limpeza e que aqueles que receberem esse fogo, está falando de... é bucha, então, ok? Então, cuidado para não ficar, manda fogo na igreja, Jesus. Aí, cara, tá bom. Na melhor das hipóteses, baseado no texto de Coríntios, que fala que as nossas obras vão passar pelo fogo, etc, etc. Sim. Mesmo assim é dolorido, né? Mesmo assim passar pelo fogo não é bom. Uma boa referência também disso é que no Antigo Testamento você vai ver várias citações de fogo e todas elas estão relacionadas com a purificação. Então, necessariamente, se há muito fogo é porque há muito pecado. E não que não haja pecado, claro que a igreja tem seus problemas. Mas tem que entender o contexto bíblico, porque essa ideia do fogo como... É porque as pessoas confundem o fogo com aquela oração quente, né? Isso, ou aquela exatamente. Gritaria como sendo fogo, não é isso que a Bíblia fala. E você vê como é cultural, cara, se você sai daqui do Brasil e vai, por exemplo, para os Estados Unidos e usa a expressão hot, um culto quente, pode parecer um culto sensual. E aí você tem que tomar cuidado com o que você está dizendo. Porque infelizmente, é cultural, tem cara. Que são sensuais também. Infelizmente tem, Nossa, vai falar que a irmã é do fogo, você vai falar que a irmã é hot, você vai falar que a irmã é sensual demais. Então tem que tomar cuidado. Que cultura, às vezes a gente não levanta a cabeça para olhar um pouquinho e ver o que a gente está falando. A palavra de Deus cita várias vezes o fogo como purificação e várias vezes o fogo é um elemento da ação de Deus, mas tem que entender o contexto, é fundamental. Então quando eles aparecem com línguas de fogo, no nosso entendimento, eles começaram a dizer coisas que trouxeram confronto e até mesmo condenação para aqueles que não crescem. Exatamente. Porque o evangelho é assim, né, Marcão? Quando eu prego o evangelho para alguém, ou eu trago um bem pro cara, que o cara crê, ou eu trago um mal, porque agora o cara é mais culpado. Exatamente.
Acho que é interessante também nessa analogia é o peso do evangelho quando a pessoa tira a essência daquilo que o texto está dizendo, né? Como vocês estavam falando, né? Eu acho que hoje o contexto é muito mal empregado quando você tira totalmente da ideia inicial, né? do texto. Isso eu acho... É o modo como eu quero também, né? É o Frank. É o Frank. O Frankenstein aqui, ó. Olha o Frank aqui, ó. E aí, versículo 4 tá escrito o quê? Você abriu ou está no WhatsApp? Não. Eu estou abrindo aos poucos aqui. Capítulo? Qual que é o capítulo? Capítulo 2. Heresias. 4. Heresias? Meu Deus. Segunda Pinóquio. Tá Como é aqui. que eu leio enquanto ele acha aí? Atos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então, irmãos queridos, esse não é o dom de línguas. O dom de línguas ele é bíblico, mas esse texto não fala do dom de línguas que convencionou-se a entender como dom de línguas aqui. Isso. O que aconteceu nesse texto foram línguas humanas. Se fosse hoje seria o chinês, o japonês, o alemão, a língua do P. P. Jesus, né? PG, Jesus. PG, Jesus. Deus. Mas uma coisa interessante também sobre o dom de línguas, dom de línguas não, sobre esse contexto aqui de Atos, um outro tipo de falar em outras línguas, ou nesse noutras línguas que ele coloca aqui, eu, por exemplo, eu que tenho falo muito corretamente na norma culta, sou um gentleman, falar com um grupo de skatistas, por exemplo, eles não vão me entender, né? Ou vice-versa, e aí nas diversas culturas. Isso é muito interessante porque não deixa de ser um idioma, não deixa de ser um dialeto próprio, mesmo dentro do português, que é o nosso idioma. É como se a partir de agora nós tivéssemos capacidade de falar na língua do cara, né? Exatamente. Ainda que não seja um outro idioma. Exatamente, eu falo de uma linguagem que ele entenda, exatamente. O próprio Deus ele começa a habitar em seus filhos de forma inédita na história do homem. Deus conosco progride para Deus em nós. Lembra do Deus Emanuel? É Deus conosco. Agora é Deus em nós a partir desse momento que o Espírito Santo desce e acontece esses eventos todos aí. Beleza, Marcão? Você tá bem, cara? Tô bem. Eu estou agora voltando, né? Porque no contexto. é homem, né? Homem faz uma coisa De cada vez. de cada vez. Aí quando você começa a cuidar de uma criança, aí seu raciocínio fica um pouco mais lento. Agora tô pegando já o gancho da brincadeira. Então vamos junto. A relação de Deus com o homem passa a ser, de fato, infinitamente mais íntima, até mesmo do que quando Jesus estava na Terra. Perfeito. O Espírito Santo em nós é uma promessa antiga, a gente já tratou semana passada sobre isso, que no Velho Testamento, Marcão, Deus prometeu que quando o Messias viesse, depois disso, a promessa seria o Espírito em nós. E aí, nesse momento, está se cumprindo a promessa. Joel 2 falou sobre isso. Não é um quebra-galho, mas foi o sonho de Deus para o homem. O quê? Jesus vem, Deus vem, se esvazia de ser Deus, está na forma de filho, e na forma do filho ele é obediente até morte de cruz, etc, etc. E aí, quando o filho sobe, o Espírito desce. Então, tudo isso faz parte de um projeto, como é que fala? Um plano só. Planos de redenção. O Espírito está em você? Ou... Tá habitando dentro disso aqui. Eu costumo Não dizer tô que... vendo aí não, cara. Eu costumo dizer que, na realidade, isso aqui não é um templo, é uma basílica do Espírito já, entendeu? Só eu tô expandindo, né? Louco, tô brincando. Cadê muito Espírito Santo? João Alexandre fala assim, se nós somos o templo do Espírito Santo, Deus cabe muito mais em mim do que em você. Tudo é piada, tá? Não tem nada a ver, tem que ser saudável, sem ter que perder as nossas panças. Claro. É interessante que esse plano, já foi o plano, eu creio muito nisso daí, né, na ideia que quando Deus falou que haja luz lá em Gênesis, ele já antes disso, ele falou que haja cruz, porque era o plano original, né, Exatamente. e essa ideia de Cristo estar presente aqui caminhar junto, vir em forma humana, né? Se você não entendeu essa afirmação do Marcos, você manda um e-mail pra gente que a gente vai te ajudar a isso é entender. bom. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Amém? Onde é que eu tô? 5. 5 sobre cada um deles, ok. Só uma última coisa sobre isso, eu lembro de um o Bruno acho que falou isso, que no céu a gente vai chegar e falar assim, ô Davi, como é que foi aquele negócio do gigante, cara? Ou não sei o que, conta a história lá, o Moisés. Aí o Moisés chega e fala assim, como é que é aquele negócio de ter Deus dentro?
Como é que era isso? Como é que é o lance de ter o Espírito Santo dentro de vocês? Conta pra gente como é que é. A vibe, qual que é? Que é coisa que eles experimentaram, né? Assim, não de forma constante, né? Sim. Ou quando a pomba vem e desce... o João Batista teve certeza que Jesus era o Messias, que o Espírito tinha falado para ele que quando a pomba, o Espírito desceria sobre ele e permaneceria, né? Então é isso que acontece a partir de Jesus, diferente do Velho Testamento, que eram momentos mais específicos. Versículo 5, Marcão. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Todas as nações do mundo, é muita gente, né? Muita. É muita nação. Então a festa reunia judeus de vários lugares do mundo. A gente vai entender se foi coincidência ou não. Deus fazer, o Espírito fazer isso num momento desse, que estava o mundo reunido no lugar. Os irmãos Penteca adoram isso aqui. É cristocidência. Ele pronto. adora dizer que é cristocidência. Versículo 5, então você já leu o versículo 6, ô negão? Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Olha aí. Pronto. Rapaz, então, quebrou. Mostra mais uma vez que ele não está falando do dom de línguas, ele está falando... Foi muito louco, mas a gente está aqui orando, aí tem uns americanos, alemãos, chineses, aí a gente começa a orar e os caras começam a entender. É isso que aconteceu. E esse é interessante, né, que eu acho nessa conotação, que nem vocês já estavam falando, sobre o dom específico de línguas. Porque tem um grupo também que acredita que isso aqui era as línguas as línguas estranhas, aquela... Mas propriamente aqui Isso é bem claro que não são as línguas estranhas que existem. Exato. Mas não é esse o caso. É tipo como se fosse o americano, eu sou um índio totalmente americano, não entendo absolutamente nada. E eu tô entendendo, compreendendo e todo mundo naquela vibe, naquela festa, é muito louco. Aliás, falando em índio, beijo, Naldo. Só um comentário, cara, que eu acho bastante válido, é entender assim, é cultura do judeu para, na época da festa do Pentecostes, voltar para a terra dele, celebrar e fazer os rituais, mas não é só uma questão cultural, era um mandamento da lei. Que eles voltariam nesse período e se juntariam e lá eles cultuariam e apresentariam seus sacrifícios. Então o próprio Deus tinha estabelecido como ordem que eles fizessem isso e voltassem para que naquele exato momento. Então, assim, não é que Deus também só aproveitou, ele também ordenou que eles fizessem isso. Que depois de 50 dias da Páscoa eles tinham que voltar das regiões que eles estavam para esse ritual. E estrategicamente eles eram judeus, quem conhece, né, cultura judaica aí afora, eu não sou especialista, mas eles, onde eles nascem, onde eles são criados na cultura local. Na cultura deles, mantém-se a raiz judaica, né? É um orgulho muito forte, a questão histórica e tal. Então eles, apesar de falar o idioma, apesar de ter um judeu brasileiro, ele é judeu, eles consideram judeu, e ele volta para lá, só que ele talvez nem fale o idioma. Então por isso tem tanta gente de tantos idiomas diferentes. Uma coisa que é legal, então, eles chamou a atenção, foi a curiosidade, o pessoal ouviu e ficou curioso sobre o que estava acontecendo. E cabe a reflexão também, quando existe uma ação genuína do Espírito Santo, não essas palhaçadas que existem por aí, mas a ação genuína do Espírito Santo, as pessoas ficam curiosas para saber o que há de tão diferente e que elas não conseguem entender. Eu não estou entendendo, mas é um negócio diferente aí. A pergunta é, as pessoas têm visto algo diferente na sua vida? Na sua também. As pessoas têm visto uma ação genuína do Espírito Santo a ponto de se interessarem em terem o mesmo Deus e conhecer o mesmo Deus que vocês. Para mim, eu já quero ir embora, para mim está suficiente. Fechamos não quero falar a conta, mais né? nada. Já falamos Chega, vamos embora. Versículo 7, Marcão. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia? Versículo 8. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Okay. Uma pergunta. Então vocês, exatamente o que a gente falou, como é que é possível isso? Então não se trata de fato do dom de línguas, relatado lá em 1 Coríntios 14, 2, por exemplo, que ele fala do dom de línguas. Foi um fenômeno específico, pode falar. Eu tenho uma dúvida a respeito disso aqui, né, nesse contexto. Existiam 12 tribos de Israel, né? Nessa correlação. As tribos, elas tinham dialetos
específicos. Não, eu não conheço isso. É interessante, é isso que me veio... Nesse contexto aqui, historicamente, elas tem que lembrar que já teve a separação das 10, né? Sim. Então tem 2, aí 10 para um lado, 2 para o outro, e aí teve a mistura, a questão do samaritano, que é muito forte, que ficou muito próximo territorialmente, mas eles se misturaram com outros povos, aí começa a ter uma influência. Mas a língua ainda é a mesma, né? E a língua a princípio ainda era a mesma, mas tem um problema que eles tinham sido dominados aqui já pelos babilônicos, depois pelos persas, depois pelos babilônicos, depois por Grécia e agora por Roma. Então, eles tentavam manter a língua original, mas ela tinha muita alteração. Então, existia, por exemplo, os essênios, que eles eram rigorosos em manter a cultura antiga. Então, eles prezavam demais pelo aramaico. Então, eu imagino que é mais ou menos português Brasil e português Portugal. Tipo, é o mesmo idioma, mas tem umas... Português Paraíba, Isso. Português corintiano. Nossa, é difícil de compreender. Mas isso, então, voltando, não se trata de línguas diferentes. É a língua dos anjos aqui, mais uma vez dizendo que é um fenômeno específico, que pode se repetir, se Deus quiser entender por bem, para a edificação da igreja. Eu conheço um cara que não falava espanhol, e ele precisava ir para lá pregar, e de uma hora para outra ele começou a falar fluente. Impressionante. Amém, cara. Mas tem mais a ver com isso do que com o dom de línguas que a gente está dizendo aqui. E isso não é regra também, porque tem uma irmã aí que participou de programa aí também, que falou de uma hora para outra começou a aprender a falar inglês, mas parece que o inglês meio The Books on the Table. Assim. Versículo 9 a 11, negão. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. As maravilhas de Deus. É por isso que foram línguas como de fogo que trouxeram a mensagem do Evangelho. O que foi pregado ali foi o Evangelho na língua natal de cada um. Sem dúvida, esses espectadores que estavam lá, eu também estaria lá, levaram... eu também estaria estupefato. Essa palavra existe? Estupefato? Estupefato. Eu estaria... Oi? Bonito o vocabulário. Não, foi impressionante. Essa nova temporada trouxe um monte de coisa nova. Porque eu sou São Paulino, né? Isso, entendi. Aí, ficou um nível melhor a conversa. Mas sem dúvida, se eu estivesse lá, eu estaria nessa situação deles curioso, entendendo e ouvindo as maravilhas de Deus segundo o texto. Com certeza esses caras levaram para as suas cidades as novidades do Espírito, contribuindo para a expansão do Evangelho. Então não foi à toa que esse evento aconteceu, teve um fim específico, foi legal, foi bacana demais, mas também teve essa ação de espalhar pelo mundo aquilo que eles estavam ouvindo nas suas próprias línguas. Uma preocupação, inclusive, do Espírito de não deixar dúvida sobre a mensagem. Eu vou falar na sua língua, para você não ficar na dúvida. É isso aqui. Você entender, né? Até porque Deus não é um Deus de confusão. Isso é boa. Então o foco olha só que, presta atenção que isso é importante. O foco da ação do Espírito Santo é levarem as pessoas a ter conhecimento das grandezas de Deus. Não é para fazer Hadouken, para que todo mundo veja como você é poderoso. Você já tomou um Hadouken de alguém já? Conta, pelo jeito que tá rindo, tomou. Pelo jeito que tá... Não, tomou e caiu. Confessa. Não fala. Não fala, não vou expor o irmão. Não cita a fonte, né? Não, mas é interessante, tá ligado? Porque eu sou uma pessoa assim muito cética, né? Em determinados momentos. Eu acredito, até pela história de conversão de cada um tal, e aquela ideia assim de você vai montando o seu Deus tal. E aí tem hora que Deus ele dá uma quebra em você e fala, eu vou... É igual a gente tá comentando assim do irmão que começou a falar espanhol. Isso seria pra gente, que é um cara cético, falando como isso pode acontecer. Mas Deus pode fazer, claro, entendeu? E muitas vezes... Até mesmo o Hadouken pode fazer? Pode ser, amém. Eu tô vendo que você tem uma tendência mais neopentecostal liberalista profana. Não, mas assim, tudo na ideia da palavra, entendeu? Eu acho que o conhecimento, a revelação de Deus através da palavra, ela vai ser sempre colocada. Quando há alguma dúvida, quando há alguma coisa, quando há aquele... Putz,
Será? Será? Aí abre o alerta. E o que tá faltando também é prestígio, né? Porque por que fazer o Hadouken, Shoryuken Por que de fogo. Por que não é o efeito do Blanca lá, que é brasileiro lá? O choque, né? Assim. Muito ruim. Ai, cara. Quem não entendeu não precisa entender, Não precisa entender. Versículo 12 e 13, Marcão. Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. As pessoas do mundo, ou no mundo, as pessoas que não creem, elas sempre tentam ter uma explicação natural para fenômenos espirituais. Aquele negócio, o mar abriu. Não. Foi uma maré que baixou e tinha um platô dentro do New York. O filme de Moisés, né? O filme de Moisés, essa palhaçada toda. Não é um cajado, é uma espada. Cria aquele contexto, né? Judiação, cara. Judiação. Os caras torceram tudo o negócio, né? Podia fazer direitinho, né? Podia, era a chance. Então, presta atenção, eu vou fazer um Hadouken aqui, vai aparecer de novo a Gabi. Pronto. Caramba, hein, cara. Agora sim. Vencemos a Lala! Todo mundo falando assim, bem baixinho, pra Lala não acordar. Então, voltando então, no texto que a gente estava lendo. Então, numa ocasião em que Deus, por exemplo, falou do céu, a multidão disse que era um trovão que estava ouvindo. Né? Lá em João 12 você vai perceber isso. Agora, os incrédulos do texto estão dizendo, num tom até de sarcasmo, né? Que o júbilo, a festa resultante da vinda do Espírito Santo se devia ao fato dos caras estarem tudo beldão lá, tudo embriagados, chapando. Beldão é muito regionalismo, muito legal, né? Beldão. Uma pergunta para você, Lucas. Aqui na minha tradução fala assim, eles beberam vinho demais. Demais tem que ter um... Né? Um razoável. Um razoável. Então tem um normal e tem um demais. É possível que pessoas que bebam vinho tenham o Espírito Santo de Deus? Então, você quis dizer isso mesmo, você quer perguntar isso mesmo, né? Você quer... É porque senão já não tá polêmico. Você quer perder os... A gente já nem falou muito de temas polêmicos. É por isso que o Evangelho simples não decola. Essas coisas sou eu que tô segurando aqui. Homem de pouca fé. E vocês podem falar sobre isso, cara? Olha, tá liberado. Eu acho que pode, né? Não, pra mim só tá uma coisa liberado. sobre doutrina, você não vai encontrar na Escritura nada que proíba você tomar um vinho com a sua esposa. Não tem nada que proíba nesse sentido. A condenação sempre foi, sempre será e continua sendo, hoje, continua sendo, você ficar bêbado. Isso. Então, ficar bêbado é uma coisa incoerente para aquele que crê, porque essa falta de domínio próprio. Eu vou bebendo e não consigo parar e vou ficar muito alegre. Então, esse que é o erro. A religião, ela diz que você não deve colocar uma gota na boca, porque isso seria... Eu respeito os irmãos, eu sei que também, viu, Negão, que tem alguns irmãos que vêm de problemas como esse. Isso, não. E aí, nesse caso, não deve beber mesmo. O cara já foi alcoólatra lá, crê hoje. Não, nem simplesmente nada. Mas a Bíblia não condena, não. Provavelmente Jesus bebeu muito vinho. Tanto Jesus bebeu vinho, cara. Tudo bem falar isso, cara? Escandaliza a pessoa. Cara, assim, eu tô tranquilo, tá ligado? Eu acho muito legal isso daí, porque... Deixa eu te falar, olha só o texto. Jesus fala assim, veio João Batista não comendo e não bebendo, e vocês falaram que tinha demônio. Agora vem eu, né? Vem o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês chamam de comilão e beberrão. Ninguém chamaria alguém que bebe muito suco de uva beberrão. Aí um beberrão. Então, com certeza, eu afirmaria isso. Jesus, ele tomou vinho e um Smirnoff Ice, coisas assim. E quando ele transformou água em vinho, eu acredito que foi o vinho, né? Aquele vinho, assim, Ia ser bom, né? belíssimo. Quando Jesus transforma água em vinho, é vinho alcoólico mesmo. Sim. Mas deixa eu te falar, irmão, se você tem problema com isso, não beba. Se você é novo na fé, não beba. Se você tem menos de 18 anos, é pecado porque é contra a lei. Se tem alguém na família com problema... Também não beba. Se a sua igreja proíbe, não custa nada você não beber. Tem gente que leva tão ao ferro e fogo isso, que aí pra esse cara é problema. Porque o cara que briga defendendo que não pode beber, ou melhor, que pode beber, pode sim, não sei o quê, é porque o cara ele tá desesperado. Então, irmão, relaxa. Se pra você é suave, mas é o conselho. Então, e que a sua conduta também não deixe o irmão escandalizado. Escandalizado, Isso é muito importante. eu aconselharia
a você não beber. Para evitar tudo essas coisas. Isso. Só isso. Ah, então não beba. Aliás, a Bíblia fala que talvez os pastores não deveriam beber porque pode causar um escândalo para o irmão mais novo. Mas tudo isso é pela religião, é pela religiosidade que ainda tem no irmão. Exatamente. E por amor ao irmão religioso, eu não bebo. É mais fácil proibir do que ensinar. Sim, é muito mais prático. É muito mais prático Uma você. boa camiseta pra você fazer isso, cara. Proibir do que ensinar e uma garrafa de cerveja atrás. Isso dentro de um copo. Vai, você fica bom. Esse Me contrata lá que eu vou fazer arte pra você, cara. Gente, muito legal, uma Fala da honra ter camiseta. recebido vocês. E camiseta? Eu tô aqui, eu quero essa camiseta Pois que está no teu corpãozinho, negão. Olha E aí, o só, que eu rapaz, faço? importante que ressaltar, tô 16 quilos mais magro, então foca mesmo, porque tá dando trabalho. Foca enquanto ainda está 16. Foca ainda tá quando tá 16, porque já eu vou engordar de tudo de novo. Não, em nome de Jesus, não. Essa é a camiseta do Evangelho Simples, eu sei que você tá louco querendo, você quer comprar. Tem a outra do Frankenstein, se você não viu o viral, entra lá, você vai ver. E Na minha câmera do Frankenstein, dá foca na mão do Marcos Marcão. ali. aqui, ó. O Marcos não sabe Nessa manipular a câmera. camiseta, ele não Tem um dessa. cabide aqui. E aí ela é Nessa aqui. simples. Opa, aqui. É simples como andar sobre as águas. Por que é simples como andar sobre as águas, negão? É simples. Vai ter como... um viral também logo. Vai ter um mas pode viral, falar. você procura aí já no nosso canal, tem aí. É simples como andar sobre as águas é porque é simples, mas é absolutamente sobrenatural. Só aquele que é sobrenatural entende exatamente o Por que ele tá exemplo, fazendo. amar o inimigo. É uma ordem simples, É uma ame o ordem seu simples. inimigo. Mas não consegue, é sobrenatural, não dá. Só pelo poder de Deus. E aí você, por estar com Jesus, faz isso. E aí você fala assim, mas por que eu vou adquirir a camiseta? Primeiro porque é bonita, foi bem feito pelo Marcos e pela Gabi, foi feito com muito carinho, a costura é top. Depois você tem que sentar com eles e ouvir eles falando do molde, como é que é feito. Dá vontade de começar a fazer camiseta. Nossa, eu quase parei tudo. Vamos fechar o Evangelho assim, vamos fazer camiseta. E aí a cultura é reforçada, o molde é exclusivo, é feito com muito carinho. Tem a feminina também, o molde feminino também é legalzinho, ela é mais longa, as meninas, né, vão gostar aí, tem os modelos. E você vai ajudar a gente a manter o projeto. É só por isso. Você pode comprar sua camiseta, você pode comprar sua caneca. Para você comprar, você vai entrar no evangelhosimples.com.br/loja. E aí lá tem um explicativo e um link onde você pode comprar online de qualquer lugar do mundo. E aí você faz seu pagamento lá. Entrega em qualquer lugar do mundo, Marcão? Entrega. Sim, O Marcos sim. e a Gabi são Principalmente no Brasil, né? de preferência. O pessoal daí de fora quiser Mas comprar, dá pra tá mandar pra desafio. Irlanda, dá pra mandar. Dá um pouco de trabalho, mas chega, Mano. entendeu? Tem Mano. um pessoal que nos acompanha em Honolulu, uma ilha no meio do Pacífico. Entendi. Tá, chega também. Chega. Inclusive a gente pode até fazer em honolulense, tá ligado? O Pra... irmão nos mande a frase em honolulense, Sim, que a gente isso, vai é traduzir e vai mandar. Boa. Claro. Legal. É isso aí. Aí você, por favor, adquira sua camiseta, dê de presente pra alguém. É uma camiseta bem caprichadinha, vem com, né, a estampa na frente, uma estampazinha aqui atrás, que não dá pra mostrar agora, mas porque essa também é protótipo, não tem. Essa não tem. Eu pensei em falar, não, vamos criar um cenário. Não tem, essa é protótipo, irmão. Mas, e a sua caneca? Ah, caneca. Agora sim você pode adquirir essa caneca, hein? Ah, Finalmente chegou esse momento. só R$342. Baratíssimo, cara, preço promocional. E vem com café quando você compra. Vem com pó. Já vem Sim, com pó, você só Só joga jogar água. água quente, tá ligado? É uma coisa absurda. Não, aí você entra também lá no evangelhosimples.com.br/loja e aí lá tem também como faz pra você adquirir sua caneca, tá? Então a gente vai mostrar Agora, pra deixa eu você. perguntar uma coisa, ô Marcão. Tem alguém nos assistindo agora e que teve alguma dúvida sobre o que a gente conversou? Tem crítica sobre o que a gente falou? Quer nos mandar um e-mail dizendo que a gente é herege, que todo mundo é bebedor de vinho, beberrão? Eu vou ficar, irmão, fica tranquilo que Jesus também foi acusado disso. Fique em paz. Isso, não vai me incomodar. Ele vai mandar um e-mail pra onde? Qual é o e-mail que ele vai mandar? Pro Evangelho Simples? Qual é o e-mail do Evangelho Sempre? Então, Evangelho Simples, Evangelho Simples. Ponto Tá vendo? com no final, né? Tem que ter o ponto com, né? Com conosco. Essa né? ideia, Isso. comunhão, né? Essa ideia. Mas eu vou passar a bola pra ele, porque ele sabe toda a parte assim. Esse chegaria também. Sim. Mas tem um que é mais específico. Sim, exatamente. É. Que é qual, Gabi?
www. Contato, É um bom @evangelho chute sim. também. Pô, foi um Não, bom mas chute, qualquer, hein? né? Puxa vida, isso é muito legal. É porque tem uma brincadeira, vocês não sabem, eles não são ouvintes, não assistem, não é audiência nossa. É Não é isso. audiência, Tá comendo mal de errado isso ver. aí. Tá errado. Quando você começar a trazer gente aqui, negão, você Só quer que você verifica traga já, só tá vê se o cara assistindo. já assistiu. É, entendeu? É aqui, ó, a dica tá ali, ó. Fale com @evangeliosimples.com.br. A nossa brincadeira aqui é que sempre que o convidado vem, ele é pego de surpresa. A gente descobre se ele tá assistindo o RIP virtual ou não, entendeu? É, mas a gente também já foi pego de surpresa também de perguntar e o cara falar. Isso, aí o cara surpreende a gente. É. Eu posso terminar com uma piadinha que eu acho interessante? Puxa vida, É cara. porque é bom que é no final, porque a gente já pode cortar, né? Daí se não fica bom, edito. Eu achei um pensamento muito interessante, que eu acho legal pra tá passando pra galera. Jesus andou sobre as águas. A água é H2O, entendeu? Puxa, começou. O ser humano é composto por 70% de água. Se eu colocar você no chão e andar sobre você, eu sou 70% Jesus. Parou? Não, Já vai, Cara, bicho. matematicamente abriu os meus olhos. impressionante. É lindo, né? Eu quero então, já que você tá dizendo, eu vou terminar com outro pensamento, Manda aí. que é do Henrique Cristo. Ah, rapaz, sabe o Henrique Cristo. O Henrique Cristo tá te esperando pra gravar com a gente. Henrique Cristo. Vem por aqui, favor. estamos te esperando, hein? Henrique, ô, Henrique, senta aqui, cara. Querendo você nesse sofá aqui, ó. Imagina se a gente consegue fazer isso, cara. Imagina Vai se ser você muito consegue. massa, velho. Vem, Mas vem, Henrique Cristo. o Henrique Cristo perguntaram assim, como é que você descobriu que você era Deus? Ah. Aí ele falou, eu tava orando, aí de repente eu percebi que eu tava falando comigo mesmo. Aí eu percebi... Gente, um beijo, valeu, tchau, um abraço.